Neiva, prazer ter você aqui conosco. Acho que é a primeira vez que você vem aqui no... Caiu, voltou. Acho que é a primeira vez que você vem aqui no Fórum 11h30, né, Neiva? Então, seja bem-vindo, espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar pelo seguinte, Neiva. Tem aí uma discussão de cortes, né, do governo nessa coisa dos ajustes fiscal, seriam... que foi negado pelo Luiz Marinho, falou, olha, eu me demito se acontecer isso. Seria tirar dinheiro do seguro-desemprego e do fundo de garantia por tempo de serviço. Mas, ao mesmo tempo, o Haddad e a Tebet, os dois ministros da área, não negaram, pelo menos em público, isso. Mas me parece que você teve uma conversa com a Haddad hoje, eu não sei se ela aconteceu, se você pode falar em público, se isso foi discutido. De repente, a gente dá um furo aqui no nosso Fórum 11h30. Não teve essa conversa, mas as centrais sindicais, em abril, tivemos uma marcha lá para Brasília, né, onde nós entregamos uma pauta para o governo, onde a gente reafirmou todas as pautas da classe trabalhadora, defendendo a centralidade do trabalho, defendendo a valorização do salário, política de valorização do salário mínimo, a questão do seguro-desemprego, a questão de emprego decente, todas as pautas que envolvem a questão do trabalho. Então, é óbvio que as centrais sindicais vão se mobilizar para cobrar do governo federal que essa pauta seja preservada, né? Porque não tem sentido, no momento que os deputados estão aí aprovando que as grandes fortunas não sejam taxadas, vão fazer ajustes orçamentários em cima dos trabalhadores, né? Não tem menor sentido, e a gente espera que o governo federal não vá compactuar com essa pauta. E se houver esse pensamento, é óbvio que as centrais sindicais vão se movimentar, vão se organizar e vão pressionar para que, de forma contrária, né? Porque deve ter pressão do mercado para esse tipo para essa visão, né? De economizar em cima dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais. Nós somos totalmente contrários a essa pauta. Estamos numa luta muito ferrenha contra isso, mesmo no governo Lula, que é um governo que está em disputa, né? Que todas as políticas estão em disputa, porque a gente veio falar das eleições, né? A gente está disputando as eleições e cada vez mais a esquerda está tendo dificuldade de eleger os parlamentares que têm a visão da classe trabalhadora, que defende a pauta das classes trabalhadora e as políticas públicas que a classe trabalhadora precisa. Então, essa disputa é permanente, mesmo dentro do governo está acontecendo, e as centrais sindicais, os sindicatos estão lá brigando, pressionando também para que a sua voz seja ouvida e para que as nossas pautas sejam preservadas. Não está fácil, não, porque essa questão, a visão que tem para o lado do trabalho formalizado, né? Porque a reforma trabalhista ela veio justamente para atacar o sindicato e para atacar essa ideia de carteira assinada, de trabalho formal, toda de colocar uma visão de que o que vale agora é o empreendedorismo, você ser o seu próprio patrão, e que essa história de carteira de trabalho está por fora, né? Então, que o sindicato é uma coisa do passado, e a gente está combatendo muito isso, né? Azenha, fica à vontade para perguntar para a Neiva. Está sem som, Azenha. Neiva, eu queria saber sobre uma questão que é muito debatida por pessoas com as quais eu converso, sobre política, que é sobre o enfraquecimento dos sindicatos. Eu sei que não é o caso dos sindicatos bancários, que é poderosíssimo, talvez o mais poderoso do Brasil, mas outros sindicatos sofreram muito, né? Então, eu queria que você nos desse uma situação. Qual é a situação atual dos sindicatos? Houve um enfraquecimento dos sindicatos como um todo e em que escala? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. Lá os sindicatos estão se fortalecendo, pelo menos nesse último ciclo,
estão fazendo lutas dentro das empresas por sindicalização mais fortes e no Brasil, Ney? Azenha, eu vejo da seguinte forma: nós temos uma estrutura sindical que ela está atrelada ao contrato formal de trabalho, né? Então, quando você entra na empresa, que você tem a carteira de trabalho assinada, você vai lá se associar ao sindicato da sua categoria preponderante, que foi assim, né? A estrutura varguista criou dessa forma, né? A sua categoria e no seu município. E esse modelo que a gente conhece hoje, ele está sendo destruído, foi a tentativa da reforma trabalhista acabar com isso, né? Então, o que está prevalecendo hoje é a pejotização, é a uberização, é o empreendedorismo, né? Então, todo mundo, o cara do Uber, ele é empreendedor, ele não é um trabalhador, ele não se vê como trabalhador. Então, os trabalhadores que estão no mercado formal, né, os sindicatos que representam os trabalhadores do mercado formal, eles estão enfrentando essa transformação do mundo do trabalho, desse trabalho está migrando, desaparecendo, né? No caso do trabalho bancário, o trabalho bancário está mudando, está transformando para o digital, para o tecnológico. Então, as funções que era antigamente voltada para o atendimento na agência, para você ser consultor de negócios, agora você está mudando para desenvolver sistemas, software, tecnológico, né? São outras habilidades que se requer. E quem está no comércio, quem está na indústria, está passando por transformações, porque tudo está mudando, está robotizando, tem a questão do algoritmo. Então, o mundo do trabalho como um todo, ele está mudando. E aí, quando isso acontece, num país que demoniza a política e demoniza o sindicato, essa narrativa de que o sindicato está enfraquecendo como estrutura vai pegando, mas o sindicato como organização, como força de mobilização, ele não morre, porque toda vez que tem uma opressão, os trabalhadores se organizam para resolver aquela opressão. Então, pode ser que esse modelo que a gente conheça hoje, ele esteja tendo dificuldades, mas ele não vai acabar, porque, por exemplo, o que a gente viu muito na campanha do Boulos, né? O Boulos dizia o seguinte: eu vou colocar um ponto de apoio para cada Uber e para cada um que tem motocicleta na cidade, porque a pessoa precisa de um ponto para fazer xixi, para tomar água, para esquentar marmita. Isso é uma pauta sindical, né? É uma pauta do trabalhador. Então, ainda, por enquanto, não tem alguém organizando isso, mas eles vão se organizar. Porque enquanto tiver trabalho, tiver exploração, vai ter sindicato. Pode ser que vai ter outro modelo, não esse que a gente conheça hoje. Mas vai se modificar e a gente está discutindo isso. Aqui no sindicato a gente discute muito, né? As transformações no mundo do trabalho, o sindicato do futuro. A gente vai fazer um seminário agora em março, pensando aí que sindicato é esse, que futuro é esse, porque a opressão capitalista, ela só se aperfeiçoa, só cria novas engenharias, e o sindicato, como essência, não vai acabar nunca. Agora, a forma como está estruturado hoje no Brasil, nós vamos ter que repensar outras formas, porque a reforma trabalhista tirou recursos dos sindicatos, a mídia demoniza os sindicatos como, né, muito como demoniza a política. Então, o sindicalista não é aquele cara que vai te ajudar a organizar uma demanda do teu local de trabalho, para que você tenha uma melhor condição de vida, de trabalho, para que você trabalhe sem assédio moral, sem assédio sexual. Tem empresas por aí que os trabalhadores trabalham... só vê a questão do trabalho escravo, né, que a gente está vendo aí nas fazendas, né? As pessoas não sensibilizam mais com isso. Quem que fiscaliza essas condições de trabalho? As pessoas colocam o sindicalismo como uma pessoa vagabunda, corrupta, entendeu? Então, isso são problemas que a gente enfrenta e que são potencializados, dizendo que o sindicato está fraco porque interessa. Mas o sindicato, as centrais sindicais se organizam muito para se fortalecer, para trazer mais gente para o sindicato, e o sindicato tem trazido novos bancários para o sindicato, no nosso caso, né, e eu acho que outros, né,
para sindicalizar, a gente tem conseguido renovar as direções, tem conseguido trazer mais gente para discutir outras pautas, porque a exploração e o assédio e a cobrança de metas e o adoecimento faz as pessoas virem para o sindicato. Muito bem. Felipe, você quer fazer alguma pergunta para a Neiva? Primeiro eu queria me desculpar que eu estou entrando e saindo, que eu estou sozinho em casa, e no meio de uma obra está chegando gente, entrando gente, e aí eu fiquei enlouquecido aqui, Neiva. Peço perdão aí à nossa audiência também, por estar entrando e saindo. Não estava nem apurando nada agora, que geralmente a gente sai do ar para ficar apurando coisas, Neiva. Mas a minha pergunta mais era sobre o sindicalismo em si. Porque a gente sempre discute aqui no programa, né, Renato, como que as pautas sociais, as pautas coletivistas, as pautas sindicais, o sindicalismo em si, o bem-estar, o estado de bem-estar social que passa pela organização sindical, vem sendo, em grande parte, defendido uma substituição na extrema-direita por pautas individuais, pelo empreendedorismo, pelo sujeito do desempenho, que é um conceito do Ben-Shahar, que é um filósofo sul-coreano. Como é que o sindicato responde a isso, Neiva? É isso que eu queria localizar. Como é que vocês trabalham o coletivo? Como é que vocês trabalham a sindicalização diante de um mundo em que tem uma extrema-direita aí que está jogando cognitivamente com isso, com esse individualismo, com conceitos como a teologia da prosperidade, o empreendedorismo e outras coisas individualistas? Olha, isso é discussão diária aqui no sindicato. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma avaliação sobre isso, semana passada a gente estava discutindo sobre isso, nós discutimos comunicação o tempo todo aqui, porque a gente tem uma visão classista, a gente tem um projeto político que é de uma visão de mundo, né, de um mundo igualitário, justo, sem discriminação, mas não é todo bancário que é assim, né? A gente quer um Estado que seja atuante, que tenha os bancos públicos fortes, que tenha as empresas públicas atuando para o desenvolvimento, mas também não é todo bancário que é assim. Então, a gente vive aqui as nossas dicotomias, né? E é muito difícil fazer o convencimento, fazer o debate, porque muitos dos bancários estão trabalhando na Faria Lima, eles têm outra visão de mundo, as reuniões deles, as discussões que eles fazem, as estratégias de trabalho deles são outras, então é muito difícil. Tem muito bancário que às vezes pensa que não precisa do sindicato, ele talvez pense que vai precisar quando ele estiver sofrendo assédio moral, quando ele estiver sofrendo assédio sexual, quando na hora de receber a PLR, uma participação, um bônus, ele não receber direito. Então, quando ele estiver se sentindo injustiçado, ele vem nos procurar, quando ele não tem essa visão de mundo progressista que a gente tem. Mas a gente, por exemplo, nessa campanha nacional nossa, uma pauta que a gente discutiu muito, que os bancários trouxeram para a gente, que eles vieram nos pautar, era que eles queriam discutir as questões dos neurodivergentes na categoria, porque tinha muitas pessoas neurodivergentes que estavam tendo dificuldades de socializar dentro do banco e que as pessoas não entendiam isso. Então, era uma questão que a gente não entendia, a gente foi estudar, foi procurar os especialistas e a gente conseguiu criar uma mesa de negociação para a gente poder discutir e criar questões sobre isso. A gente conseguiu uma pauta sobre as pessoas trans, que é uma pauta da categoria, que a gente trouxe, conseguiu colocar em mesa, foi difícil, atendeu um grupo que provocou esse debate dentro do sindicato e descontentou uma massa absurda do outro lado, né? Teve uma galera que falou que então tem um grupo organizado, que eles se mobilizaram, que eles fizeram campanha, nós colocamos a pauta, colocamos em convenção coletiva e do outro lado fomos muito atacados na internet, tipo, por que o sindicato está se metendo nisso? O que o sindicato tem a ver com isso? Então, nós tivemos que colocar na convenção coletiva que as pessoas trans, elas vão ter o direito de escolher o banheiro que elas queiram usar dentro da empresa. E isso foi uma confusão dentro da categoria. Nós estamos falando de 433 mil bancários no Brasil, de bancos públicos e privados, e toda a nossa convenção ela é aprovada em assembleia. É uma negociação que tem um comando nacional, que a coordenação é feita aqui em São Paulo, por mim, aqui em São Paulo, e a Juvândia Moreira, que é
que é a presidenta da CONTRAF, que é a nossa confederação, e mais as federações todas. Então, é uma negociação muito complexa. Então, para você ter uma ideia, a gente atendeu um grupo e foi atacado por outro grupo, porque a categoria é muito diversa, mas nós levamos o debate e nós somos pioneiros. Foi a primeira categoria que colocou isso em convenção coletiva. Como nós fomos a primeira categoria a colocar uma cláusula de isonomia de direito para homoafetivos. Porque há 23 anos atrás, os bancários não tinham o direito de colocar o companheiro ou a companheira no plano de saúde. E eles não tinham o direito de fazer isso, e quando a gente conseguiu a cláusula, eles não tinham coragem de ir lá no RH pedir para colocar, porque eles tinham medo de sofrer algum bullying, alguma penalidade. Então, a gente tem que fazer uma campanha, um fluxo, todo um fluxo para poder garantir que eles utilizassem esse direito. Então, é bem complexa a negociação, porque a categoria é diversa e as visões são muito... Por exemplo, o sindicato já participou da parada do orgulho gay. Aí os bancários, que são evangélicos, questionam o sindicato porque ele faz isso. Então, é bem complicado a nossa vida aqui, viu? Mas a gente está fazendo debate, dialogando com todo mundo, e estamos sobrevivendo. Estamos há 101 anos fazendo isso. Muito bem. Neiva, eu queria mudar um pouco de assunto para falar de política mais geral. Qual a sua avaliação, qual a avaliação do sindicato, né? Vocês já devem ter feito avaliações aí sobre o resultado das eleições municipais. O sindicato, né, tem uma base que não é só de São Paulo, né? Vocês têm Osasco, vocês têm a região de Osasco, mas também vocês fazem parte de uma categoria que é nacional. E muita gente se candidatou por outros sindicatos bancários do Brasil afora, e mesmo no mundo cutista. Hoje a Juvândia é vice-presidente da CUT e ela é dos sindicatos bancários. Que avaliação que vocês têm sobre a participação, a eleição de trabalhadores, de representantes sindicais? Como é que foi essa disputa para o mundo sindical? Nós esperávamos mais, né? A gente conversou muito com os trabalhadores da importância de eleger representantes que defendam as pautas dos trabalhadores, que falamos muito, né, que muitas das coisas que o sindicato está enfrentando na reforma trabalhista, na terceirização, no ataque aos bancos públicos, elas estão sendo discutidas no Congresso Nacional, né? Mas é muito difícil a disputa, né? Então, a gente viu que o Centrão tem muito mais sucesso que a esquerda de fazer esse debate, tem muito mais facilidade, né? Porque tem mais espaço nas mídias, porque tem mais espaço dentro das igrejas evangélicas, tem mais espaço dentro dos bancos, né? Que também tem seus candidatos e fazem muita divulgação, abrem espaço para as pessoas. Então, é muito difícil para a gente conseguir fazer o convencimento dos trabalhadores de que é importante votar nos candidatos, nas candidatas progressistas que vão defender as pautas que a gente está defendendo. A gente sofre um ataque muito grande, né? Falando de pautas de costumes. A direita tem muito sucesso em confundir as pessoas com essas pautas. Você vê aqui o Boulos, né? Quanto que ele sofreu de ataque, que o PCC orientou que ia votar nele. A máquina pública foi usada. A gente viu aqui que 82% dos candidatos das prefeituras aí se reelegeram, né? Porque estão na máquina, usam a máquina para isso. Aqui em São Paulo, o Boulos sofreu uma série de ataques que a gente, com a nossa discussão, com o nosso trabalho de base, com as nossas reuniões, com as nossas barraquinhas, a gente não consegue dar conta de desfazer isso, né? Na velocidade e na engenharia que eles têm de WhatsApp, enfim, eles têm um canhão, né, na comunicação para espalhar mentira, fake news, e a gente sabe que aqui em São Paulo, o Nunes, a gente depois sabe que tem reunião com gestores para orientar as equipes da prefeitura, para espalhar coisas. Então, muito desigual, né, a disputa que a gente enfrenta, né? Então, nós fizemos um bom trabalho, o PT elegeu a maioria na Câmara Municipal,
A gente vê que a gente aumentou o número de mulheres em todas as prefeituras, embora a gente saiba que aumentou 1% o número de mulheres nas prefeituras, o que também não significa que são mulheres que estão comprometidas com a pauta feminista, né? Mas já é algum avanço, porque a gente está vivendo um cenário de combate ao ódio, à misoginia. Então, do ponto de vista representativo, isso é importante, mas tem que ficar atento, porque não significa que vai defender pautas que vão empoderar as mulheres, né? Então, a gente continua aqui debatendo com a categoria e com os trabalhadores que precisa, sim, do sindicato debater a política, debater a cidade, querer fiscalizar os candidatos e fazer parte da construção da política. Teve uma abstenção muito grande, né? A gente teve 3,6 milhões de abstenção. A abstenção aqui em São Paulo foi maior do que a votação do Nunes. Então, isso eu acho que também reflete o tanto que as pessoas da demonização da política, as pessoas não acreditam, né? Acham que tudo é igual, ou então estão descrentes da política, vai ser tudo igual, ou então elas não conseguem, quem está numa situação muito precarizada, não consegue ver que aquela política, aquela mudança que a esquerda prega, não vai fazer efeito imediato na vida dela amanhã, né? Ela vai votar num candidato que a gente está dizendo o seguinte, nós vamos tentar mudar. Ela fala, beleza, mas amanhã eu continuo morando numa casa, no esgoto a céu aberto, entrando rato na minha casa, então assim, eu acho que tem essa questão, né, da abstenção muito alta, e eu acho que são essas questões, né? Muito ataque, descrença da política, uma máquina poderosa que foi usada a favor do Nunes, e a gente sabe que não tem o Marcolino, que é nosso, que é ex-presidente aqui do sindicato e é deputado estadual, esteve aqui com a gente também fazendo uma análise de conjuntura, e ele falou que já os deputados protocolaram um pedido de impeachment do Tarcísio, né, por uso indevido da máquina e por cobrando essas mentiras em relação ao PCC, que ele espalhou do Boulos, mas a gente sabe que é difícil, né, é uma luta bem difícil para nós, né? Muito bem, Neiva. Tem aqui um comentário da Fátima Nóbrega. Imagino que ela seja sindicalista também, ou ela militante, dizendo que o Simpro de Juiz de Fora, Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, rede municipal e privada, que é forte financeiramente, sempre sindicalizando e educando politicamente a sua base, faz 90 anos. Nossos parabéns ao Simpro. Parabéns para o Simpro. Muito bom. Neiva, queria te agradecer, muito bom você ter vindo aqui. Como disse, repito, que seja a primeira de muitas vezes, e se você quiser falar alguma coisa para encerrar a sua palavra final, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, a gente está aqui sempre à disposição, parabenizar o Azen, o professor Felipe, você pelo debate, é sempre muito importante, a gente sabe que a mídia progressista tem um papel importantíssimo, né, nessa disputa da narrativa pela democracia. Nós que conseguimos acompanhar a gente consegue acompanhar a internet, né, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, que é um outro debate que a gente tem que fazer, que a gente está lutando para regulamentar as mídias, regulamentar a internet, nem todo mundo tem acesso. A gente fica muito feliz de acompanhar, porque na TV aberta é parcial, os jornais são parciais, e a gente fica mais esperançado, né, de conseguir ver as análises, de dividir os pontos de vista e de encontrar caminhos ou pensar caminhos juntos aí com as pessoas que estão no mesmo caminho de defender a democracia e lutar por um Brasil, um país mais justo, mais igualitário para a gente viver. Então, muito obrigada pelo convite. Muito bem, obrigado, Neiva. Seguimos aqui. Eu e a Zenha, Felipe se despede também, né, Felipe? Beijos para todas, para todos. Até terça-feira. Até terça.